Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo. Essa é a primeira edição do nosso programa, O Mundo em 60 Segundos, com o Dr. Carlos Feliciano. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui, dando início a essa proposta de live, que serão muitas ao longo dos tempos vindouros e que vão nos ajudar a entender um pouco do que está acontecendo no mundo. Esse mundo nos inclui. Ou eu poderia até dizer que num determinado nos exclui. Momento. Mas eu quero primeiro, desculpe, dar boa noite, obviamente, a você, agradecer ao Ricardo, que está aí nos auxiliando e possibilitando que a gente possa fazer essa live, e agradecer principalmente a você, que está nos assistindo nesse momento. É um prazer enorme estar aqui e dar a minha pequena contribuição para o debate. Obrigado. Aproveitando o ensejo aí, quero pedir a todos, que comentem, a nossa live, que compartilhem, que é muito importante. Esse aqui é um campo progressista, é um campo de esquerda, e a gente vai debater sobre alguns assuntos dentro desse campo, porque nós estamos aí dentro de um período difícil, complicado, onde há muito fake news, onde há muitas mentiras, não só acontece no Brasil, como vem acontecendo em outros países, Com a crise do capitalismo, as guerras cada vez mais são constantes, as mentiras que levam às guerras quase são as mesmas, e são sustentadas aí pelos países imperialistas, Estados Unidos e os países europeus. E hoje nós vamos estar abordando, nessa primeira edição, Carlão, ou doutor Carlos, desculpa, a guerra entre Hamas, o resultado das eleições, de 2024, e a questão do X, que se curvou ao Alexandre de Moraes, o Xandão, obedecendo às nossas leis, aí, acatando as decisões do nosso Poder Judiciário. Então, eu queria que o senhor fizesse uma apresentação para o pessoal, internautas que estão assistindo o programa, quem é o Dr. Carlos Feliciano, advogado, e que atua hoje, atualmente, no Sindicato Comerciário. Pois é, eu sou advogado de comerciários e advogado. Mas advogado com uma característica a mais. Sou do campo progressista. Alguns me conhecem, os que não me conhecem. Estou, obviamente, me apresentando hoje a vocês. Certo? Num dado momento, o meu querido Marcelo me chamou de Carlão, pois é desta forma que eu gosto de ser chamado. Dr. Carlos Feliciano é algo, para mim, é algo que me deixa um pouco desconfortável e tal, porque eu sou um advogado ativista. Eu sou ativista há aproximadamente 50 anos, conhecido como Carlão. E é assim que eu vou continuar, mesmo sendo Dr. Carlos Feliciano, atuando ainda enquanto advogado, em prol da causa dos oprimidos, dos explorados, dos trabalhadores, em suma. Mas Pois não, Marcelo, eu costumo atropelar, né? Não, pode falar. Quem não me conhece, eu já peço desculpas aqui de plano, porque ao longo desses 60 minutos eu vou atropelar, que vou e vou. Mas vocês vão com o tempo acostumarem-se com o meu modo de ser. Pois não, Marcelo?
Vamos lá. Então, vamos para o primeiro assunto, doutor Carlos, que é em relação a essa ofensiva que Israel faz em relação à Palestina, né? Que já se trata de algo sem precedentes, né? Pelo número de mortos, pela violência que Israel está impondo à Palestina, a faixa de Gaza, já ultrapassou, a Palestina está já no Líbano, né, e já matou milhares de mulheres e crianças, né, dizendo que seria uma guerra contra o Hamas. Mas quem sofre com essa guerra é o povo palestino, que já dura décadas. Né? A ocupação de Israel sobre os territórios palestinos, de forma ilegal, né, vem cometendo uma série de crimes que é considerado como o maior genocídio da história. Né? E esse espaço que hoje Israel ocupa, né, ele foi ocupado depois da Segunda Guerra Mundial, né, através da ONU. Né? Com a criação da ONU, né, foi criado o Estado de Israel, foi escolhido esse espaço, que na história já foi ocupado por hebreus e filisteus, né, e palestinos. E o Israel ocupou-se do espaço, não reconhece o Estado palestino, não reconhece a Palestina como Estado, né, e gerando vários conflitos que já matou milhares de pessoas. Mas esse, como a gente vem vendo nos noticiários, ele já dura 12 meses, mais de 12 meses, né, e já matou milhares de pessoas. Né? Então, o Estado sionista é um Estado violento, e parece que não tem limites. Como se houver essa ocupação e essa guerra? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que considerar guerra há que se ter paridade de armas. Eu não acho que há uma guerra entre o grupo Hamas e Israel. É um fato que eu diria secular, milenar, como você linhas atrás colocou, né? Das civilizações antigas até os dias atuais. Mas guerra, há que se ter paridade de armas. O que há, na verdade, é um genocídio. Essa é a palavra. Genocídio de Israel, tendo à frente Netanyahu, o premier de Israel, que se agarra ao poder através das guerras, e assim vai permanecer. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, podemos dizer, doutor Carlos, sim. Que, na verdade, se entende que essa guerra, na verdade, não é contra o Hamas, é contra o povo palestino. Eles querem eliminar o povo palestino. Talvez o objetivo disso seja esse, porque através de mentiras, através das mídias capitalistas, que o Estado de Israel mente, todo mundo sabe, e eles reproduzem, as mídias capitalistas reproduzem isso, as mídias corporativas reproduzem isso. Como se o Hamas tivesse tanques, como se o Hamas tivesse armas de alta destruição, armas que pudessem matar milhares de pessoas, né? Já há notícias que aquele atentado que aconteceu ali foi tudo armado. Né? Já há evidências que foi armado. Que o único objetivo desse primeiro-ministro é simplesmente acabar com o povo palestino, que já vive no cerco, né? Porque eles não têm para onde sair. Né? Eles já vivem numa prisão. Então, o objetivo de Israel, na verdade, é pôr fim ao povo palestino. Será que esse não seria o objetivo final dessa ostensiva que o Israel faz sobre a Palestina? Não tenho dúvida alguma, Marcelo, quanto a isso. Porque nesta guerra, aspas, que não é uma guerra, certo? No dia 7 de outubro de 2023, houve a incursão do grupo Hamas no sul de Israel. Mas a Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel,
tinha pleno conhecimento. E vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Netanyahu financiava o Hamas lá atrás. Financiou sim, o Hamas surge oficialmente em 1982, no século passado, correto? E surge com uma proposta: a extinção do Estado de Israel, aniquilamento do Estado de Israel. Por quê? Por quê? Porque Israel foi criado em 1949, pós-guerra, 1945, e, aliás, diga-se de passagem que essa guerra de 45 foi a chamada guerra necessária para que não tivéssemos mais guerras. E aí criou-se a ONU, e aí criou-se a OTAN, o Pacto de Varsóvia, e etc, etc. Mas voltando especificamente para a questão do Hamas, essa é uma, aspas, guerra. Eu não posso deixar de ressaltar isso. É milenar. É milenar. Então, o que se tem ali, nesse momento, é genocídio. O propósito de Netanyahu é manter-se no poder a qualquer preço, mesmo que para isso ele tenha que exterminar mais de 32 milhões de pessoas, entre as quais crianças indefesas, idosos, mulheres. E por que isso? Porque aquele território ali... lembremos da Guerra de 1967, que nós não podemos deixar de passar por ela, certo? A Guerra de 67 inicia o processo de ocupação, certo? A partir da Cisjordânia e entra, porque nós temos ali a Jordânia, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ou seja, esse território da faixa de Gaza e da Cisjordânia seria, de acordo com o Tratado de Fundação em 1949, território destinado ao povo palestino. Mas Israel não cumpriu isso, ao contrário, em 67, em sua sanha sionista, adentra o território e começa a ocupar, né? A colonizar esses territórios. Surge o Fatah, a OLP, Organização de Libertação da Palestina, naquele momento, e que se situava mais ali dentro da Cisjordânia. Arafat, o líder, porque eu tiro meu chapéu e mostro a minha careca, só para relaxar. Foi alguém que esteve à frente naquele momento. E por aí veio. Tinha-se um acordo, foi costurado pelas grandes potências, pelas potências do mundo todo pós-guerra de 1945, que, aliás, os Estados Unidos jogou 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 120 mil pessoas e deixando lesionadas milhões e milhões que até hoje sofrem com isso. Mas o Estado, só para concluir, o Estado terrorista, esse sim, sionista, né? Sionista terrorista, porque o Estado de Israel é terrorista. Porque chamar o Hamas de terrorista, tudo bem, eu não tenho problema. Mas, chame de terrorista. Será que a Palestina não tem o direito de resistir à ocupação? Será que a Palestina tem o direito? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Como o senhor colocou, a Palestina está cercada. Israel de um lado, a Cisjordânia de um Egito de outro. E o mar?
Só lá. Para onde No mar. eles estão presos. Exato. A Palestina não tem o direito, o povo não tem o direito de resistir. Eles vivem agora, nesse exato momento, sem água, sem eletricidade, sem as necessidades vitais do ser humano. Que violência é essa contra o povo? Com toda razão. Sim, Marcelo, com toda razão. Qual foi o país que se propôs belicamente a fazer a defesa do povo palestino? Oficialmente, até agora não tenho notícia de nenhum país, a não ser as pseudo-ações diplomáticas dentro da ONU. Uma ONU que não responde mais àquilo que foi criado, ou seja, já foi criada em 45, como disse linhas atrás, e tem seus 5 membros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, esqueci alguém? E China. Então, esses 5 membros permanentes. E aí o que acontece? Estão lá discutindo, apresentam propostas de cessar fogo. Pelo Estado de Israel. Exatamente. Cessar fogo que o Estado de Israel não admite. Porque o objetivo de Israel é aniquilar, é acabar com os palestinos. Não esqueçam que Jesus Cristo era palestino e foi crucificado a pedido dos judeus a Pilatos, que lavou as mãos. Estamos aqui hoje, parece que revivendo esse momento, porque esses 32 milhões, essas 32 milhões de pessoas são os nossos Jesus de hoje, que estão lá sem água, sem medicamento, sem absolutamente recurso algum para sobreviver em meio dessa pseudo-guerra. E eles querem trazer para esse palco, esse cenário de horror, eles querem trazer o Irã. Vem provocando o Irã por várias vezes, entendeu? Para trazer o Irã, para trazer os Estados Unidos para a cena de guerra. Né? Quer dizer, virando aquela região um pólvora, né, para explodir a qualquer momento. Então, há uma tática, Marcelo, seguinte: guerra por procuração. O mundo está vivendo esse processo de guerras por procuração. Irã é um dos atores principais ali dentro daquele eixo ali do Golfo Pérsico, ali, né, do Oriente Médio e tal. O Irã é inimigo de Israel e é o Estado islâmico, é o Irã, e que também prega a destruição incondicional de Israel, que possui arma nuclear suficiente para a sua defesa. Mas não é disso que o importante é colocar que há o financiamento, sim, do Irã, não só ao Hamas hoje, como ao Hezbollah, porque nós não podemos passar por essa live sem colocar outros atores que estão neste momento envolvidos. Você tem toda a razão, Marcelo. O objetivo fundamental de Netanyahu é trazer os Estados Unidos para o centro da guerra. Mas tem interesses econômicos enormes. Sempre que se fala, o Irã é produtor de petróleo, certo? E os Estados Unidos é um dos maiores produtores de armas. De armas. Vamos chegar lá. Então, a indústria estudante é privada. Ele move a economia americana com as guerras. Sem dúvida. E vende para outros países de uma forma como funciona, né? E acaba virando vitrine. Sim. O que nós hoje
vemos que saímos de uma guerra fria entre Estados Unidos e Rússia e entra um terceiro ator, que é a China. A China tem interesses econômicos enormes. E essa guerra tem também, fundamentalmente, como todas as guerras, também, não estou dizendo que é só o elemento econômico, e passa por aí. O Irã, será que tem realmente interesse em um confronto direto com Israel? Ele fez por procuração até agora. Nós temos lá o Iêmen, os Houthis no Iêmen. Aliás, o Iêmen, que é atacado pela Arábia Saudita, certo? Que é uma ditadura sanguinária, apoiada pelos Estados Unidos, correto? E temos o Hezbollah lá dentro, atuando dentro do Líbano, correto? Correto. Atuando dentro do Líbano. E como também por procuração ao Irã, atuando ali. A questão é que esse conflito tomou uma proporção tal que nós não sabemos aonde é que isso vai dar. Nós temos, inclusive, ameaça, que eu não posso usar o termo solução final, porque aí vão dizer, olha, solução final! Sabe, porque essa foi a expressão usada lá do nazifascismo em face dos judeus. Judeus que sofreram uma agressão fortíssima durante a Segunda Guerra Mundial. Quase todo ele exterminado pelo nazismo de Hitler. Mas voltando... Carol, ele sai de oprimidos para opressores. Para opressor, mas tem o seu chefe chamado Estados Unidos. Ali... Porque é o país que mais impulsiona instabilidade, tensão pelo mundo inteiro através da OTAN. Da OTAN, sim. Os demais países europeus. Né? Essa guerra, por exemplo, que nós também todos assistindo, que é a da Croácia com a Rússia, quem provocou foi a OTAN. Se a OTAN não tivesse com as mais intenções de colocar os seus mísseis lá na Croácia, essa guerra nunca seria iniciada. Ucrânia. Pois é. Então, não tem como não falar dessa guerra Rússia e Ucrânia. Também, eu vou abrir um parêntese aqui rapidamente para falar, porque, como nós dissemos no início dessa live, o mundo está em conflito. Existem guerras híbridas por todos os lados. E essas guerras são financiadas pelos plutocratas de todo o planeta. Elon Musk está nisso, Bezos está nisso, os grandes capitalistas estão nisso, porque há uma crise do capitalismo nesse momento. E essa crise do capital, ela leva sempre à guerra. A guerra de 17, a guerra que matou mais seres humanos, foi a guerra de 1917, em que a Alemanha foi derrotada, assim como foi derrotada também na Segunda Guerra Mundial, onde ascende o nazista Hitler. Mas, voltando para essa questão da Ucrânia, a Rússia quer retomar aquele território porque considera o território como sendo dele. Por quê? Um dia houve a Ucrânia pertenceu ao Império Russo dos czares, certo? Aí veio a Revolução de 1917, a Revolução Bolchevique, certo? E que derruba os czares. E aquele território ali fica incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
que cai em 1989, salvo engano, com a perestroika e a glasnost. E hoje, Putin quer retomar aquele território. Aliás, Lenin nasceu lá. Lenin é ucraniano, ok? Lenin é ucraniano. Pois é, mas é uma guerra de conquista, não tenha dúvida quanto a isso. Ou de reconquista, melhor dizendo. E aí é uma guerra também onde Zelensky é responsável pela morte de seu povo. Porque o Zelensky está tomando uma posição e pedindo à OTAN que entre nesse conflito. E, por outro lado, os russos dizendo, se a Ucrânia entrar na OTAN, essa vai ser a decisão final para que usemos todo o nosso poder bélico sobre a Ucrânia. Sim, porque a Rússia tem armamento suficiente, tem arsenal bélico para fazer uma guerra curta, mas preferiu não fazer. Ou melhor, talvez tenha sido um erro de cálculo do próprio Putin, sabe? Porque o Zelensky era muito fraco. A Ucrânia tem muito nazista ali dentro. Imperialismo, né? É um fantoche do imperialismo. É um fantoche do imperialismo. Até o último momento, Zelensky dizia para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos diziam, Putin vai avançar. E o Zelensky dizia, eu me recordo muito bem, o Zelensky dizia, vocês não sabem de nada, isso não vai acontecer, não vai acontecer. E aconteceu. Até porque ele já estava lá em Donetsk e naquela outra região lá, já ocupando. Mas já tinha ocupado a Crimeia antes. Bom, mas isso aí é lá, é mais uma guerra. Guerra de conquista, de reconquista, de espaço, de poder, de geografia. É o Putin, na sua loucura de tentar recriar o império dos czares. Ponto. Vamos voltar a Hamas. Ao Hamas. Se o Hamas foi financiado, e todos nós sabemos, num determinado momento, por Israel. E foi no sentido de ser contido, de não avançar. Isso é de conhecimento de todos. E o Catar, que é um país que hoje tentou intermediar em vários momentos, e até conseguiu algumas paradas humanitárias, etc., etc., para a troca dos reféns, sem os reféns, esses reféns que o Netanyahu abandonou. Porque quando o Hamas faz a sua incursão no dia 7, a Mossad sabia que aquilo ia acontecer, como você falou. Sabia que ia acontecer. E deixaram, porque a hora que Netanyahu cair, aí caem todos os sionistas, toda a ala de esquerda lá colocada, e ele vai com certeza para a prisão. Não tenho dúvida nenhuma, por crimes contra a humanidade. Doutor Carlos, mas, sim. Vamos avançar na nossa pauta? Vamos! Nós temos também um assunto bastante importante. Esse ano teve eleições, né, que aconteceriam agora em outubro, e as eleições mostraram um resultado onde o Centrão avançou. Em certa parte, não podemos dizer que eles nunca tivessem no poder, porque sempre tiveram sempre a maioria dos partidos são de direita, e são chamados de Centrão. Só que nessas eleições, alguns partidos avançaram, outros recuaram. Nós tivemos, por exemplo, o PSDB que mingou, praticamente acabou, o PSDB, que era o partido praticamente predominante, né? O PT conseguiu 180 e pouco para 240 e pouco prefeituras, avançou, de uma certa forma, o número de vereadores, mas o que se canta por aí é que o Centrão ganhou essas eleições. Qual é a sua visão?
sobre a última eleição nossa aí? Olha, eu posso dizer a você o seguinte, Marcelo. Essa eleição, como a eleição de 22, como a eleição anterior à de 22, e todas as eleições neste país, ela não expressa essa tal democracia que tanto se fala aqui nesse país. As elites desse país, elas têm o poder. Elas estão dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, através de seus representantes em bancadas. Aliás, o Bolsonaro, quando ganha a eleição com aquela pseudo-facada, porque aquilo foi um factoide, assim como foi o factoide agora do Trump, porque o modus operandi da extrema-direita, é disso que eu quero falar, é esse: criar factoides, mentiras, iludir, enganar o povo, principalmente o povo da nossa classe, que é desprovido, evidentemente, das informações e de meios de informações e que são cooptadas também por determinados segmentos, que aqui eu vou dar o nome de milícias, narcomilícias e os neopentecostais, principalmente. Não estou retirando as outras religiões, não, mas fundamentalmente os neopentecostais, que dão uma contribuição e um auxílio luxuoso para esse processo. O que foi essa eleição de 2024? Polarizada, sim, polarizada. Eu cheguei para o meu candidato proporcional, quando eu li a federação, eu digo, olha, aqui tem um problema. Nós vamos enfrentar isso que eu acabei de dizer aqui agora, não vou repetir. Com um país extremamente polarizado ainda. Doutor Carlos, a grande mídia diz que acabou a polarização, que o resultado da eleição, o retrato da eleição que aconteceu mostra que o Centrão que ganhou, não foi o Lula nem o Bolsonaro, correto? Mais um fake news. Tem um aspecto interessante nesse debate, é que nunca na história do Brasil se reelegeu tantos prefeitos. Será que não seria o resultado da chamada emenda PIX? Chegou a lira! Para onde esse tanto dinheiro foi durante bilhões? Entendeu? Nessas eleições, doutor Carlos, nós tivemos vendas de voto a R$250. 300 até. Tinha votações. Entendeu? Então, as candidaturas da direita receberam milhões e milhões e milhões de gentão, né? Desse dinheiro dessas emendas parlamentares que foram para lá. Né? E foi uma eleição desequilibrada, desigual. Né? E isso não capitalizou mais ainda o resultado, dando para o Centrão esse poder todo? Olha, o Centrão é um problema sério que precisa ser resolvido. Enquanto tivermos o Centrão, esse país será absolutamente ingovernável. Porque os interesses daqueles senhores não são os interesses da sociedade, principalmente de parte da sociedade mais vulnerável, mais frágil, das classes menos favorecidas. Eles estão lá para defender o interesse do agronegócio, que eu esqueci de citar também aqui e tenho o dever de fazer, que se juntou àqueles outros atores que eu não vou repetir aqui, para dar à extrema-direita todo o discurso conservador, opressor, para manter a exploração sobre a classe trabalhadora.
Então, essas eleições é uma eleição de farsa. A mídia chega e diz, olha, não há mais polarização alguma, nós já resolvemos tudo. É fake. Pior, que eles falam tanto de fake, que há fake nas redes sociais, e você entra também nessas redes de televisões hipócritas que fazem o discurso lá em prol dos interesses dos nossos detratores e dos nossos opressores. Óbvio, recebem dinheiro como recebem nas redes sociais. Olha, eu vou chamar o Marçal para dar um exemplo, gente, por favor. Eu vou lá em São Paulo para dizer... O senhor tocou aí na bancada BBB. A bancada da Bíblia, do boi e da bala. BBB. Muito bom. BBB, que se juntam, né, no Congresso Nacional, e muita gente por fora, em alianças escuras, para quê? Pelo poder, pelo dinheiro, pela destruição do Estado brasileiro. Né? E essas eleições, o Centrão representa uma parte, né, dessa gente toda aí, né, que destrói ao todo tempo o Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro vem sendo vendido, né? Estamos vendo em São Paulo, nesse exato momento, um apagão que já dura 3 dias. Imagine se fosse uma estatal. O que eles estariam falando nesse exato momento? Você não vê a mídia condenando essas empresas que administram esses serviços essenciais, estratégicos do Estado, que estão na mão do setor privado, que explora ao bem prazer, e que coloca uma população de quase 30 milhões em São Paulo, correto? Mais, não sei exatamente a população, mas correto, deve ser mais de 30 milhões. Essa população toda, 3 dias sem energia, é absurdo isso, né? E ninguém fala em cassação da concessão, ninguém fala em multa para essa empresa, né? E a população e até os próprios empresários lá estão sofrendo com essa falta de energia. Imagine, Marcelo, se por aqui passassem os furacões, o Helene, o Milton, então seria destruição total, absoluta, e um sofrimento muito maior. O que nós temos aqui são tempestades tropicais que tendem a ser mais graves e mais graves por conta exatamente da questão climática que vivemos e que ninguém quer dar ouvidos. Certo? Nós estamos com o planeta morrendo. E o Congresso Nacional lá defendendo os interesses desses senhores. Correto? Defendendo os interesses desses senhores em detrimento do serviço que é uma concessão do Estado e que é dito ser necessário privado para melhorar. Melhorar para quem? Melhorar para eles e não para aqueles que usam o serviço dessas empresas que são privatizadas. Eu olho, a maioria das privatizações desse país não deram certo. Não deram certo. Eu posso citar aqui várias. Algumas até deu para avançar. Mas a grande e esmagadora maioria dessas privatizações, elas foram para beneficiar o capital nacional em conluio com o capital internacional. Essa que é a realidade. E lá em São Paulo estamos vivendo esse problema. Lá em São Paulo, dentro de uma eleição que está agora no segundo turno, entre, de um lado, Ricardo, de outro, Boulos. Uma eleição polarizada. E aí, como sou advogado, eu preciso provar fatos. E eu estou provando que estamos ainda na polarização e estou desmentindo a Globo, a Band, a Record e as outras emissoras e todos esses influencers
que manipulam o povo. Isso. O Marçal, não seria o resultado de descrédito da população com a política, as instituições, porque ele é um deboche, né, doutor Carlos? Ele é um deboche. Ele é um palhaço, né? Então, a política se tornou um pouco disso. Né? E você vê que existe um setor da população que vai nessa onda. Né? São jovens ou até pessoas de uma certa idade que se encantam com um tipo de político como esse, que trata político como lixo. Né? E o Marçal é um empresário bem-sucedido, podemos dizer, mas transforma todo o processo político numa palhaçada só no circo. E é onde ele faz o papel de palhaço. Impune! O pior de tudo é a impunidade. É você fazer deste momento, que eles consideram o mais importante dentro da democracia, nós temos eleições de 2 em 2 anos. E a vida do povo pobre, oprimido, explorado, continua a mesmíssima coisa. Esses senhores e senhoras são eleitos, vão para casa cuidar de vossas vidas, atender às suas bancadas e fazerem os seus lobbies, e é assim que acontece. Marçal, sabe o que foi, quem é Marçal? Marçal foi um cara que teve a seguinte estratégia. Deu para ver isso. Ele usou toda a gramática neopentecostal, aproveitou-se disso e botou a roupa daquela personagem do Batman. Como é que é o nome dele? Coringa. Ok? E todo dia ele mudava de conduta, de comportamento. Até levou uma cadeirada do Datena, que também foi uma outra treta. Quer dizer, seria uma tática dele, porque ele entende muito dessa parte digital. Ele fazia essas coisas para, tipo assim, lacrar nas redes sociais e viralizar através dos vídeos. Foi uma tática. Né? Foi uma tática usada por ele, mas o mais interessante são os ingredientes que ele usa. Ele não tinha tempo de televisão, portanto, para ele era isso ou nada. Teve uma votação que eu considero expressiva, certo? Pelas redes sociais, e pela televisão e tal, muito pouco tempo, a não ser fazendo tudo isso que fez. E até esse exato momento não foi punido. Assim como não foram punidos aqueles que tentaram o golpe de Estado lá quando Bolsonaro perde as eleições, e que, aliás, eu quero aqui destacar e agradecer as mulheres negras baianas que derrotaram Bolsonaro lá. Derrotou a extrema-direita de Mussolini, de Franco, de Salazar, aqueles lá, mas os Plínio Salgado, né, que foi o representante mor aqui, e tudo isso precisa ser dito, mas eu acho, voltando para as eleições, uma farsa. Eleição de quem? Aqui, eu moro em Nova Iguaçu. Eu nasci no Rio de Janeiro. Cinco governadores presos por corrupção. Todos da direita. Todos da direita e da extrema-direita. Bom, aí tiram o cara que tem um dedo. Qual é o dedo que ele não tem? É esse aqui? É esse aqui. E colocam na cadeia, em razão do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. Eu sou advogado. Aqui não tinha base nenhuma de denúncia. Aquilo foi uma farsa. E todas as instituições legitimaram esse procedimento, mas tiveram que voltar atrás num segundo momento ou terceiro, porque identificaram em Bolsonaro tudo aquilo que as elites desse país não queriam.
e já tinha sido o caldo entornado. Ele entra com a pseudo-facada, vai para o sírio-libanês, não, israelita, para o israelita, fica lá fazendo a arminha em nome de Jesus. É preciso ser tipo que isso é história. Eu não estou aqui inventando nem nada. Essas eleições de agora, elas emulam, ou seja, repetem com uma outra forma, com outro formato, aquilo que aconteceu lá. A extrema-direita está graçando no mundo. E enquanto nós não combatermos a extrema-direita, nós vamos ficar nisso. E eu gostaria, só para complementar, porque a esquerda, os progressistas, eles também caíram numa armadilha, nós caímos numa armadilha cruel. E precisamos rever nossas posições. Porque eu tenho que deixar isso claro, nós nos afastamos demais das bases. E a solução para isso está de volta ao começo. Nós precisamos criar os nossos comitês sindicais, a exemplo do que existe aqui em Nova Iguaçu, onde o Monaquini, que é o Movimento Nacional Quilombo Novembro Negro, ele atua enquanto movimento social, mas nós temos que criar aquelas estruturas que fez do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, que com o tempo foi se afastando, até chegarmos ao ponto em que estamos. E eu estou dizendo isso porque o próprio Lula disse ainda há 4 ou 3 dias atrás isso. Olha, nós pecamos, precisamos rever o conceito de esquerda no mundo. Então, todos esses pontos são fundamentais. Essas eleições não foi outra coisa senão uma grande farsa, como toda eleição burguesa. Ela está aqui apenas para manter o status quo das elites. Correto. E manter a classe média como gerente. Eu poderia avançar na nossa pauta, porque ainda temos que falar do X, né? O Elon Musk teve que se curvar ao Xandão e cumprir as leis brasileiras, né, doutor Carlos? Porque ele fez pirraça, fez manha, né? Achou que poderia cantar de galo aqui, fazer o que bem entende, né? Mas como qualquer outro país que tem soberania, né? Que tem as suas instituições e tem as leis para ser cumpridas. Ele não queria cumprir, achou que podia fazer qualquer coisa, né? Ele é um manda-chucre, como se fala, né? Do Trump, veio para cá, né? Através do X, que é um brinquedinho dele, né? Achando que pode manipular através dessas redes sociais a opinião pública, usando, né, esse brinquedinho dele, né? E agora teve que se curvar, viu que não tinha jeito, pagou as multas aí, assinou o termo lá, junto ao Supremo Tribunal, e teve que cuidar. Daqui para frente eu vou cumprir as leis brasileiras. O que você pensa sobre isso? Eu penso tanta coisa. Primeiro, vamos botar os pingos nos is. Bom, Elon Musk não é dono sozinho do X. Ali é um negócio. Pode não ser o maior, mas tem os seus sócios, que eu não vou dar os nomes aqui, porque eu não os tenho. Mas ele tem muitos sócios importantes, inclusive estados, que são sócios dele nisso. Ele tentou fazer isso lá na China. Xi Jinping disse, ok, mano, aqui não. Lá é o TikTok, não é? Sim. Pois é, mas ele tentou. Tomaram uma resistência, tá?
Oi? Alguns países europeus estão querendo enquadrar ele também. Sim, então eu vou chegar Essa lá. prática dele, ele tomou Eu vou o chegar X lá. unicamente para isso, para bagunçar o poder Exatamente. em outros territórios. Isso, sim, guarda a relação, porque ele é um empresário que tem posição política. Normalmente, empresário, ele só pensa numa coisa: o máximo do capital, o lucro. Mas ele tem um elemento a mais. Ele tem posicionamentos políticos. Ele tem um lado, ele escolheu um lado, nós e eles. Ele escolheu o lado deles. Ou seja, ele é da extrema-direita. Não, Essa ferramenta serve para isso. essa Sim, extrema-direita aí é aquele pessoal da Terra Quadrada. sim, Que sim. chama o Do Olavo de Moraes Carvalho. de bobo, censurador, entendeu? Ah, Olavo de Carvalho, você está me lembrando. Entendeu? É, É essa galera que nós estamos falando, que sim. defende que é um trilionário. Infelizmente, temos trabalhadores pobres, entendeu? Desavisados, defendendo um título desse cara. O que leva, inclusive, eu estou lendo uma obra muito interessante, que é o Animal Social, que fala sobre psicologia social e por que desse comportamento. É interessante ler aqueles que. Olha, estou fazendo até aqui, me perdoe, mas o livro é muito bom. Ele dá ali vários elementos para que você consiga compreender o que leva um indivíduo que é chamado de semovente ou de boi, que pesa arroba, ou uma mulher que ouve um cara dizer que não a estupra porque ela é feia, ou que a mancada dele maior na vida foi ter tido uma filha, coisas desse tipo. Mas o Elon Musk, voltando para o Elon Musk é um empresário com posição de extrema direita. Podemos dizer que ele está a serviço do Estado Nossa, imperialista, Estados Unidos, a serviço do Trump, porque ele é aliado do Trump. ele é aliado do Trump. No caso, se o Trump ganhar as eleições, ele é cotado para assumir algum cargo dentro do governo do Trump. Exato, exato. Não tenho dúvida alguma, porque, no fundo, ao fim e ao cabo, é lucro, é dinheiro sim, mas é dinheiro com política desse nível. Somos um Estado soberano. Ele tentou fazer isso em quase todos os países. E eu acho que ele não obteve êxito em nenhum deles. Se é que. Bom, eu não tenho certeza absoluta sobre isso, mas nos países soberanos, ele teve uma coisa chamada poder judiciário. O poder judiciário, eu posso falar com legitimidade aqui, que ele só atua se provocado. Aí o Xandão se moveu porque alguém provocou o Xandão. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e responsável pela soberania deste país. Ora, Elon Musk, com os seus sócios, certo? Vem para cá, como tentou em outros países, graçando com o discurso da extrema direita, que teve o mentor intelectual, que Deus o tenha, Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, que Deus o tenha. Aumentou dele, né? O mentor, Olavo de Carvalho, sim, é preciso que não esqueçamos Carol, nunca. Carol, Então, só para para a gente concluir. resumir um pouco, eu queria que você só entrasse um pouco sobre a questão das redes sociais, né? Elas precisam ser regulamentadas, né? Porque virou um mundo Isso, aberto. Todo mundo acha que pode falar o que quer, pode chamar o outro de macaco, o outro de viadinho, né? Que a mulher é bom para estar na cozinha.
Quer dizer, virou um campo para as pessoas expressarem seus preconceitos, seu ódio, sua raiva, sua violência, né? E não será o momento de você regulamentar as redes sociais? Essa é a questão, porque leis, elas surgem de onde? Do legislativo, certo? Nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. É o legislativo quem tem que falar sobre isso. Qual é o problema? É o centrão. Qual é o problema? São os lobbies. Qual é o problema? Que regulamentar é uma questão muito complexa, Não, que ainda vai demandar. Como o senhor colocou, eles usam essas redes sociais para transmitir as fake news. As fake news, Então, acerca se eles vão disso. fazer alguma coisa, não vão fazer, porque se eles usam essas redes sociais para transmitir fake news, para mentir, né, para transmitir violência também, né, é pouco provável que haja algum avanço nesse campo. Sejamos sinceros, boa parte dessa sociedade quer que não seja regulamentado, que não haja regulamentação nenhuma, que as coisas sejam um lugar onde se pode tudo, qualquer coisa, uma terra de ninguém. E não é assim. A Europa já avançou e muito em relação a essa questão. A China, outros países, outros players avançaram bastante, e a Alemanha que não foi exitoso. Aqui nós tivemos o PCdoB, eu esqueci o nome daquele menino, você talvez lembre, que foi deputado, acho que ele está sem mandato, desculpe, aqui o telefone tocou. E ele apresentou um projeto lá atrás, projeto esse que foi limado, e apresentaram outro projeto que diziam ser aperfeiçoado, ou seja, pegaram esse do PCdoB e pegaram lá o Centrão e disseram, bom, está lá, até hoje. E olha, irmão, vai ficar. Enquanto isso, as mentiras, as agressões que nós temos pelas redes sociais, e isso exige de todos nós um ativismo forte para pressionar aquele Congresso no sentido de votar uma regulamentação, mas que seja realmente uma regulamentação que vá arrumar a casa e impedir que isso seja uma terra de ninguém, que lá possa ser o campo de ataques de toda a natureza às pessoas, aos homens, às mulheres, aos negros, aos LGBTQIA+, em função principalmente da pauta conservadora da extrema-direita. Desculpe, eu repito extrema-direita a todo momento, porque esse é o centro do debate. Esse fenômeno não é só no Brasil, é um fenômeno a nível mundial, né? E esses debates sobre as fake news também estão ocorrendo em outros países, né? Porque elas acabam impulsionando essa extrema-direita que vive disso, da mentira, né? E é um setor da burguesia mais apodrecida, né, que se apega a esses elementos para propagar e para conseguir se desenvolver como os partidos aí. Inclusive os pobres de direita, que são pobres de direita, mas que não sabem por quê. Mas um dia você me deu a oportunidade de aqui voltar para entrarmos nesse fenômeno psicossocial, para entender, porque muito se olha, e aí eu acho que nós progressistas precisamos entender esse processo, por que ele está se dando, entendeu? Porque esse indivíduo, ele defende a pauta contrária a ele, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma administrativa,
que para retirada de direitos. Ele não tem consciência do que ele está fazendo. Correto. Doutor Carlos, nós estamos terminando o programa. Eu acho que, lamentável. lamentavelmente, mas você vai estar de volta na próxima edição, o Mundo em 60 Mil, com o doutor Carlos, trazendo mais fatos, acontecimentos e uma análise dentro do campo progressista. Eu quero agradecer a presença do senhor, né, que o senhor está convidado para a próxima edição. E quero agradecer a todos aqueles que assistiram nossa live ou ainda vão assistir, entendeu? Muito obrigado, uma boa noite a todos e o seu agradecimento. Sim. Quero agradecer a todos aqueles que ficaram aqui até agora, nos assistindo, aqueles que irão assistir mais à frente. Agradecer a você, Marcelo, por essa iniciativa. É uma iniciativa fundamental e importante para elevar o nível de consciência de nossa classe, ok? Porque só assim nós vamos poder avançar e derrotar a extrema-direita a nível mundial, certo? Agradecimentos ao Ricardo, ele que está lá nos bastidores, nos ajudando a fazer essa live. Muito obrigado a todos, a todas e a todos, e até a próxima. Até a próxima.